Oi, meu povo, bora para mais um episódio aqui de Outlander. E hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio da 8ª temporada de Outlander. Lembrando que essa é a última temporada da série. Sim, estamos aqui, ó, com o coração partido de ter que dar tchau para essa série que a gente gosta bastante. Eu amo muito Outlander. Lembrando vocês também que aqui no canal tá rolando vários vídeos sobre Outlander. Vai dar uma olhadinha, tem uma playlist ali com mais de 100 vídeos de Outlander. Vai lá no canal dar uma olhada. Se você tá vendo pelo TikTok, que eu tô postando no TikTok também, dá uma olhadinha no canal, porque lá no canal tá lotado de vídeos de Outlander, tá bom? E então, mas é isso, bora falar sobre o episódio. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E bora conversar um pouco. A gente começa aqui, na verdade, vamos falar sobre o lado do William primeiro, que é bem pouquinho, e depois a gente volta pro arco da Claire e companhia. A gente tem ali um flashback do William, mais do Ben, mostrando como é que era a relação deles, né? Agora que tá aí essa informação de que ele morreu. O Ben, se você não sabe, ele é irmão do carinha que casou com uma negra. Nesse episódio mesmo aparece. E os dois são filhos do Hall, o irmão mais velho do John Grey. Então ali eles cresceram juntos, são todos tidos, eles são primos, mas se trata como irmãos ali. Então essa coisa da morte do Ben tá pesando muito na mente do William. Então nisso a gente vê esse flashback, é mais pra ter essa relação deles, né? Pra você ver como é que tá essa relação. Tem ali um brinquedinho ali, né? Que eles deixou aquele ali na cena, não foi à toa. Então tem aí esse momento deles mostrando isso aí por alguma razão que vai aparecer mais pra frente. Aí nisso, como eu falei, a gente tem ali o casamento do Henry, que é o irmão do Ben. E tá tendo ali casamento, que é um casamento que não é legal. É um casamento contra a lei, que é uma pessoa branca casando com uma pessoa negra. E isso ali é inconstitucional. Então, é um amor meio ali proibido, né? Isso desde quando a gente conhece os dois, porque eles já apareceram na série. É um romance proibido. Então, é um romance que é muito julgado. Então, nisso, a gente tem ali aquele casamento mais simbólico. E a gente tem também ali o Henry conversando com o... A gente tem ali o William conversando com o Henry a respeito do Ben. Então, eles falam ali sobre a morte do Ben. O William fala que vai atrás de respostas, que ele precisa de respostas para aquela morte, porque ele não quer só aceitar de... Ah, ele morreu e ficou por isso mesmo. Ele não aceita isso, então ele fala que ele vai atrás de respostas e ele realmente vai atrás. Ele vai até um acampamento onde saiu a notícia da morte do Ben. Então ele chega lá e conversa, perguntando, querendo saber. Mas ele é questionando, falando, o que você quer saber disso, cara? Morreu. Lida com isso. Até que o William vai ali onde... Teoricamente, o Ben foi enterrado, ele desenterra e ele vê que não é o Ben que tá enterrado ali. E nisso tem uma confirmação ali pra ele, né, de que ele tava certo, de que o Ben não morreu. E esse foi o arco do William nesse episódio. Nisso a gente vai lá pra Fezzes Ridge. Temos ali a Claire conversando com a Fanny. E as duas conversando sobre o passado, né? Primeiro elas estão falando sobre... bactérias e tudo mais, e quando elas vão tocar no assunto passado. No episódio passado, eu falei que a Fanny, ela tem um sentimento ali de insegurança dentro da casa do Jamie e da Claire, porque ela cresceu num bordel. Ela viu que quando as meninas tinham determinada idade, elas já eram colocadas como prostitutas, a virgindade já era leiloada. Então, ela cresceu com aquilo na cabeça. Então, ela, por muito tempo, ela fica com essa mentalidade de que a qualquer momento Claire e Jamie vai se livrar dela, sabe? Até o momento deles ir lá e conversar com ela de que isso não é uma possibilidade, isso não vai acontecer com ela. Que eles estão ali cuidando dela como membro da família. Então, nisso, a gente tem a Claire conversando com a Fanny
a respeito sobre o passado dela. E falando com ela, olha, Fanny, você pode se abrir e falar tudo sobre o seu passado comigo, com o Jamie, com o Roger, com Brianna, que a gente vai te entender e vai te escutar. Só que você não... Ela aconselha a Fanny a não ficar falando sobre o passado dela com qualquer um. Ficar falando sobre a casa de prostituição, que a irmã dela era prostituta. Porque ela quer preservar a imagem da menina lá em First Suite. Então, se essa coisa se espalhar, acabou a reputação da Fanny. Então, ela quer que a Fanny se resguarde nesse aspecto. Então, a Fanny vai e pergunta, mas eu não posso falar sobre a minha irmã? Ela tá assim, você pode falar sobre a sua irmã a hora que você quiser, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre quem você quiser. Só que você tem que ponderar as coisas que você fala. Você tem que pesar aí, né, na sua consciência, o que você fala. Você pode falar da sua irmã o quanto você quiser, mas você não pode ficar falando em, minha irmã era prostituta, sabe? Com qualquer um. Aí ela vai e fala com ela, olha, você pode conversar com nós aqui da família, que a gente sabe a situação, a gente te entende, a gente vai te escutar. E isso é legal, de dar essa voz pra Fanny, sabe? De não querer silenciar ela, porque esse é um medo dela, né? Por isso que ela perguntou, eu não posso falar da minha irmã? E a Claire explica pra ela que não é isso que ela quis dizer. Ela não quer que a menina se exponha para as outras pessoas, né? Mas dentro de casa ela pode ficar à vontade. Uma coisa que eu tô sentindo falta nesse começo da série é o Germain. Por quê? Nesse momento, até mesmo quando a Claire começa a falar isso com a Fanny, o Germain, Fanny e Jamie, os três são grudados, sabe? Os três ficam junto pra cima e pra baixo. Tanto que eu acho que a Fanny, ela conta pro Germain a respeito da irmã e o que ela fazia. E o Germain, safo do jeito que ele é, ele entende e ele comenta com isso. Aí, por esse motivo, eu acho que a Claire e o Jamie vai conversar com a Fanny para ela poder pensar um pouco no que fala a respeito da irmã. Eu tô sentindo falta do Germain aqui. Porque nem lá na casa da Marcely apareceu o Germain. Ou mostrou alguém que possa ser o Germain. Porque o Germain, ele é o filho mais velho. Ele é o maiorzinho. Então, cadê Germain? Vai acontecer uma coisa pelo teaser. Vai acontecer uma coisa no próximo episódio. Que demanda a presença do Germain ali. Pra, né, acontecer o que precisa acontecer. Então, eu tô sentindo falta dele. Nisso, a gente tem o Roger e o Jamie conversando sobre as coisas que aconteceram com eles. Aí falando sobre o Buck. Eu senti falta deles falando sobre o pai do Jamie. Porque no livro é um saco que toda hora que eles vão tocar no assunto de que Brianna e Roger estavam lá na época do pai do Jamie, eles falam, não, depois a gente conversa, a gente tem tempo. Mas eu não tenho tempo, meu irmão. Conta esse trem logo. Eu ficava desse jeito lendo o livro. Porque eu acho que quando eles foram sentar e conversar realmente o que tinha acontecido, e eles lá na época lá do pai do Jamie, que eles conheceram o pai do Jamie, isso foi beirando na página 100, cara. Isso me deu uma revolta tremenda. Porque assim, pra que fazer a hora desse jeito? Não tem necessidade. Então nisso, eu vi ali o Buck mais o Jamie conversando a respeito do Buck, pra explicar a ausência do Buck, né? Já que eles cortaram a cena. Mas não falaram sobre o pai do Jamie. E isso me deu um... Será que em algum momento eles vão falar? A Brianna vai comentar que conheceu o avô? Aí nisso chega o Sr. Cunningham, conversa um pouco com eles e sai. Aí nisso a gente tem um outro momento aqui também. E é engraçado porque esse momento da Amy, que foi a morte da Amy... Gente, isso é na metade do livro 9. Isso acontece na metade do livro 9. E eles já trouxeram pro episódio 2, sabe? Então, assim, eles estão correndo. E o que vai acontecer no episódio 3 acontece primeiro do que essa morte da Amy, sabe? Então, assim, eles estão modificando e alterando ali a linha do tempo. Que, assim, não sei se vai fazer... não sei se precisava, mas também não vai fazer diferença.
Mas é só vocês saber isso mesmo, que a morte da Amy é lá na metade do livro. O que vai acontecer no próximo episódio, onde tem a Marcely lá olhando e chorando, aquilo acontece no começo. Se não acontece no começo do livro, acontece no livro 8. Eu tô confusa a respeito disso. Se é no final do livro 8 ou se é no começo do livro 9 que acontece. Mas de toda forma, a gente vê ali as mulheres catando ali umas frutinhas no mato, conversando. Quando a Amy vai repousar ali, sentada num tronco, e ela é atacada por um urso, né? O urso chega e rasga ela toda. E causa uma comoção geral ali em First Switch, onde todo mundo aí o povo leva ela pra Claire. Só que a Claire vê ali que não tem o que fazer. E o livro também é uma coisa bem grotesca, sabe? A imagem dela no livro... a primeira coisa que eu vi ali foi o olho dela no episódio, sabe? Porque no livro fala que o olho dela saltou pra fora, né? O olho dela praticamente pendurado aqui, assim, ó. Igual aqueles relógios, cuco. Então, assim, o urso desgraçou a vida dessa mulher. A Claire até tenta ajudar ela ali, só que não tem o que fazer, porque realmente o urso estraçalhou a coitada. E eu não lembro aqui nesse momento se eles... No primeiro episódio, ela aparece, né? Porque no primeiro episódio, na hora que eu vi a Amy, eu já fiquei assim, a pobre coitada tá aparecendo só pra morrer nessa temporada, coitada. A Amy, se não me engano, no livro, ela tem 3 filhos. Ou ela só tem 2? Eu não lembro agora realmente se ela tem 3 filhos, ela tem 2. Eu sei que ela tem o mais velho, que é o Aidan. E ela tem um outro que é com esse cara que ela casou. Agora eu não sei se é um bebê e se ela já tem esses 2 ou se ela só tinha o Aidan. Mas vocês lembram dela na outra temporada? Eu não lembro, porque na minha cabeça mistura livro e série. Mas o Rod ajudava ela muito, né? Ele se compadecia muito com ela ali por ser uma mãe solteira, com um filho. Então ele compadecia muito com ela e tava sempre ele ajudando ela. O Aidan agarrou um amor nele, que parecia pai. E não sei se no livro, se foi só no livro ou na série chegou a repercutir isso. Mas foi uma coisa comentada ali pro Roger dar uma maneirada na ajuda com a Amy, porque o povo poderia comentar de que ele tinha outras intenções com ela. A Brianna conversa isso com o Roger e ele fala, mas isso não é verdade. Ela tá assim, eu sei, eu te conheço e eu sei que não existe essa possibilidade e não tem isso na sua relação com ela. Porém, as pessoas comentam. E pode não ser bom até pra ela, né? Pro povo comentar ali que ela é amante do genro do dono do terreno, sabe? Então, assim, até pra ela não seria bom. Aí, tanto que depois ela arrumou um casamento e tudo mais. Mas a Amy é essa mulher lá ela é o quê? Da 6ª temporada? Não lembro o real. Em que temporada ela aparece. Se é 6ª, acho que é a 5ª temporada, hein? Se bobear, foi na 5ª. Não lembro. Mas ela já é antiga aqui no barraco. Então, nisso, a Claire tenta ajudar ela ali, mas ela vê a situação de como a Amy tá e não tem o que fazer, né? Não tem o que ela possa fazer pra ajudar a pobre coitada da mulher. O marido dela quer ver ela, junto com os filhos dela. Eles vão lá pra poder, e é uma coisa bem impactante pra eles, né? Ver a mãe deles daquela forma e ela acaba morrendo. E nisso junta a galera ali pra poder caçar esse urso, né? E vingar ali a morte da Amy. Junta os homens tudo pra poder ir. E quem acaba matando ele é o Cunningham, que mata ele quando o povo chega lá. O urso já tá morto, né? Degolado pelo Cunningham. E ele falando, garoto, você vingou. Tem uma questão também, eu não lembro. No livro eu sei que tem uma questão deles levar ou não o Aidan. E eu acho que quem pesa muito nisso é até o Jamie falando, não, ele tem que ir pra ter esse sentimento de que vingou a mãe dele, né? Coisa do tipo. Então eles acabam levando as crianças, o Aidan. Que o Aidan, ele tem 9, 10 anos, não sei. Ele é praticamente da mesma idade do
do Jamie. Eles levam a criança. Tem um momento ali também onde a Brianna, ela tá com a mão ensanguentada, né? Pós-morte da Amy. E ela tá tremendo ali. E uma coisa que pesa muito na Brianna no livro, a respeito de voltar, ainda mais depois da morte da Amy, é ela acabar morrendo por alguma questão e deixar os filhos dela. Então ela pesa muito isso, sabe? Ela acontece umas coisas com a Brianna mais pra frente, onde ela fica muito com esse sentimento de eu não posso morrer e deixar meus filhos, sabe? E aqui, nesse tempo, qualquer coisinha você pode morrer. Você pegou uma gripe, você pode morrer. Não eles, porque eles têm vacinas, né? Tomem vacinas. Vacinem suas crianças. Eles têm essa imunidade, mas ali qualquer coisa você pode morrer. Um parto você pode morrer, sabe? Então ele está sujeito à morte por qualquer coisa. O povo morria por disenteria, diarreia, gente. Então, assim, ela fica com esse sentimento, né? Ainda mais que as crianças são pequenas. Tem a morte do urso, né? Matam o urso e beleza. Aí nisso também tem ali do neném do Ian nascer, né? Rola ali o parto da Rachel e a criança nasce. E novamente, a criança já tá nascida há muito tempo nessa parte do livro, né? O Og nasce no livro 8, se não me engano, que ele nasce. No livro 8? Eu acho que é no livro 8 que o Og nasce. Final do livro 8. Gente, minha memória confunde tudo, sério. Mas essa época aqui onde a Amy morre, o Og já é nascido. Já tá acontecendo até outras coisas ali envolvendo essas crianças. Mas aí ele nasce e a Claire faz o parto da Rachel, né? Que ela prometeu que faria. Ainda sobre a Amy, tem um momento ali que eu achei até bonito, que é quando a senhora Cunningham chega pra ajudar a Claire. Porque a Claire tá remendando ali a coitada da Amy, né? Pra ter um velório digno. E ela tava falando, se não sabia se tampava uma parte do rosto da Amy. O que ele ia fazer pra tampar aquele trabalho que o urso fez, né? Aí a senhora Cunningham vai e fala com ela, olha... É importante as pessoas se despedirem olhando pro rosto daqueles que amavam, né? Nisso a gente tem um outro momento ali, que é quando chega um carinha ali chamando o Jamie pra uma milícia que eles montaram ali pela região. Contra a coroa, né? Que é a revolta. E o Jamie fala que não tem essa precisão nem necessidade de entrar numa milícia agora. Então ele recusa ali a chamada para essa milícia. E no livro, quando ele recusa participar das milícias em volta, ele sente a necessidade de criar uma milícia em Fraser's Ridge, de proteção na própria Fraser's Ridge. Porque esse povinho aí tá causando ao redor. Então ele tem medo deles acabar chegando em Fraser's Ridge e causar ali também. Então ele acaba criando uma milícia com os homens ali da cordilheira para poder de proteção, né? E esse carinha que chega lá meio que convocando o Jamie, ele fala também do Cunningham, né? Fala assim, você tem aí um capitão da guarda, né? Um Redcoat. Aí ele fala assim, não, ele já saiu, que não sei o que tem. Então assim, você tem certeza? E tal, aí tá assim, olha, ele mora na minha propriedade, é responsabilidade minha. Cuide da sua vida, infeliz. E ele solta aqui uma informação pro Jamie, que é uma informação bem importante, que é os nomes das pessoas que estão nessa milícia. Por quê? Porque lá mais cedo, quando o Jamie tá conversando com o Roger sobre o livro do Frank, ele fala uns nomes de uns carinhas que vão participar ali da luta também junto. E é justamente esses carinhas que o cara chega lá e fala. Então o Jamie já fica meio assim, tô fodida, é eu que vou morrer mesmo. Depois aqui a gente tem a Claire e o Jamie conversando sobre o Frank. Ela já contou pra ele, né, de que o Frank fez ela prometer não falar do Jamie mais, pra aceitar ela de volta e tal. E ele conversa com ela ali sobre o livro, né, e ela fala, mas por que ele me proibiu de falar de você, se ele ficou nessa obsessão de procurar por você? Aí ele vai e fala com ela, né? Talvez eles não estavam me procurando, mas te procurando.
Eu acho muito legal essa parte do Frank, sabe? De saber mais do Frank, porque o Frank, ele cria uma obsessão ali pra poder procurar do Jamie, né? Tanto que ele tinha e tem ali informações junto no acervo dele, do Jamie, que eu acho que se os nossos protagonistas tivessem achado e procurado, a gente já sabia tudo que ia acontecer no livro. Na série, o final de todo mundo, porque ele deve ter. Eu acho que eu já até falei em algum momento aqui durante esses anos cobrindo Outlander, de que eu acho que o Frank, ele já achou a Brianna também na história. E por saber que a Brianna voltaria também pro passado, que ele treinou ela. Então ele ensinou ela a atirar, ele ensinou ela a caçar, ele ensinou ela artimanhas que ela, no passado, ela poderia usar para sobreviver, né? Que ela atira muito bem, ela ajuda o Jamie a caçar. Então, eu acho que esse treinamento que ele fez com ela, de desculpa de passar mais tempo com pai e filha, foi meio que treinando ela justamente para poder ter esse momento, né? Que ele sabia que ela voltaria para o passado, só que ele resolveu treinar ela para ela se virar bem no passado. A gente tem aqui também o momento da loja de maçom, né? O povo reunido, tendo ali um momento de confraternização. O Sr. Cunningham contando a história dele. No livro, esse lugar que eles estão foi construído pelo Jamie, o Sr. Cunningham e o Roger. Por quê? Eles não têm mais uma igreja, né? Porque pegou fogo, eu acho, num raio, alguma coisa assim, pegou fogo. Então eles juntam essas três pessoas para poder construir ali um espaço para cada um usar de acordo com a sua religião. Então o Jamie, quer dizer, o Cunningham, que é católico, ele seria meio que o padre ali, né? Pregando a palavra católica ali. Depois teria o Roger, né? Que é presbiteriano. Depois teria a Rachel com a reunião com os amigos. E ainda de quebra, uma reuniãozinha da loja de maçonaria. Então, assim, tem o momento no livro onde eles se reúnem, fazem essa reunião, falam, bora construir aqui a nossa igreja. Que aí cada um divide aí, usa o tempo, o espaço para a sua religião e o seu espaço de comunhão. E eles entram e constroem esse espaço todo aí. Tanto que o momento da primeira pregação ali do sermão, pregação, não sei como é que fala, do Cunningham, é ele contando sobre o filho dele, sobre a perda do filho dele, sobre a ressurreição, não sei. É ressurreição que acontece, que ele conta? Não sei, mas é uma coisa assim que deixa o povo meio impactado. Conta a história dele ali pra galera, né, e tal. Igual ele faz aqui no episódio. E nisso a gente finaliza ali com aquilo que eu te falei, né? Que eu falei pra vocês, que o Tobias apareceria na série, só que ainda assim não é do jeito que eu imaginei, né? Eu achei que o Tobias realmente apareceria. Não só a voz dele, sabe? Tipo, o Jamie tá ali tomando café sentado na mesa, lendo o livro, e o Frank em frente a ele, conversando com ele, só que ele tá lendo o livro, sabe? Uma coisa assim. Mas aqui a gente vê o Frank conversando com o Jamie, né? O Jamie lendo o livro e a voz do Frank conversando com o Jamie. E é uma coisa que eu já falei aqui que o Jamie fala, que acontece bastante com ele, que ele sente o Frank conversando com ele. Então ele tem um momento ali de interação com a Claire, que ele precisa estar conectado com a Claire para tirar aquela incerteza e aquela angústia que ele tá sentindo. E aqui acaba o nosso episódio. Bom, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Estão gostando aí dos episódios da temporada? Até então estão achando legal? Como é que tá aí pra vocês? Eu tô achando interessante, tô gostando, apesar de algumas mudanças e alterações do livro, mas não tem o que fazer, né? É a última temporada. Eu ainda acho 10 episódios pouco pra se contar um livro de 1000 páginas, mais um outro que nem foi escrito. Então, eu achei 10 episódios pouco pra isso, mas eu tô aguardando aí, vendo qual vai ser o resultado disso tudo. No mais, é isso, meu povo. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR.
Até o próximo episódio. Beijão. Tchau, gente.